A gente vai falar hoje, pessoal, sobre o processamento das imagens. Aqui está a minha apresentação para vocês. Meu nome é Railane, eu sou biomédica, sou especialista em análises clínicas, imaginologia e pós-graduando em citologia clínica. Porém, nosso foco hoje vai ser imaginologia. O equipamento de raio-x ele serve tanto para tirar radiografias, que são fotografias da parte interna do corpo. Aí, pessoal, essas radiografias a gente utiliza as imagens para observar as estruturas anatômicas, como os ossos, órgãos e vasos sanguíneos, para obter um diagnóstico preciso de determinada patologia. A radiação X ela é uma energia utilizada pelo equipamento de raio-x, onde a sua radiação ela é ionizante e ela é capaz de modificar toda a estrutura das células e ela está relacionada a alguns tipos de câncer, é o que eu falei para vocês. Essa questão do tipo de câncer, né, a questão da radiação ser cancerígena, é devido a essas modificações nas estruturas das células. Porém, eu como técnico não vou ter o câncer propriamente dito se eu trabalhar com radiologia, né, com raio-x. Mas isso é questão de pessoas que trabalham muito tempo e já têm certa predisposição ao câncer. Então, assim, a radiação ela pode, né, interferir nessa questão. Então, modificando a estrutura da célula pode ocasionar ou não alguns tipos de câncer. Também pode causar reações simples, como eritemas, que é uma vermelhidão no lugar, devido à radiação e queimaduras. Aí essa questão, pessoal, são pessoas que ela têm uma certa sensibilidade, né, na pele, onde quando ela é submetida, né, à radiação pode causar essas determinadas queimaduras. Mas isso em alguns casos, não é sempre que acontece. Já nas características das imagens, a gente tem a tonalidade, que pode ser mais ou menos intensa, dependendo da densidade dos tecidos mostrados. Afinal, quando a radiação atravessa a parte do corpo examinada, ela é absorvida pelos tecidos de formas diferentes, ou seja, o osso ele absorve a radiação de uma forma em que, por exemplo, o pulmão, que é um tecido mole, absorve de outra forma. Os mais densos e duros, como os ossos, absorvem mais raio-x, permitindo que uma pequena quantidade atravesse e se choque com a placa sensível do equipamento de radiografia. Por isso, eles aparecem mais claros nas imagens registradas, ou seja, quando, né, uma determinada parte ela é mais densa, é mais dura, ela absorve uma quantidade maior de raio-x. Então, o que chega lá na placa é pouco. Então, ela aparece de uma forma mais clara. Já tecidos menos densos, como os órgãos e partes moles, absorvem pouca radiação, permitindo que a maior parte dos raios atravessem e chegue até a placa sensível. Ou seja, tecidos moles, né, como eu falei, por exemplo, né, do pulmão, ele não absorve tanta radiação. Então, a radiação ela passa direto e se choca com a placa, né? Então, acaba, né, essa placa absorve mais radiação do que um tecido menos denso. Com a maior intensidade da radiação, ela queima o material fotossensível de modo que essas áreas aparecem mais escuras. Ou seja, mais denso fica mais claro e menos denso fica mais escuro. Aí aqui a gente tem a escala de radiodensidade. Essa escala de radiodensidade ou escala de cinza é quando a gente vê a densidade do órgão e como ele aparece no filme, né, no filme fotossensível. Então aqui, por exemplo, eu tenho o ar, gordura, né, e lipídios, água, tecidos moles, fígado, sangue, músculo, osso, sulfato de bário e chumbo. E aqui a gente tem escala de radiodensidade ou escala de cinza, onde o ar ele fica mais escuro, o chumbo ele fica mais branco, ou radiopaco e radiotransparente. Aqui para vocês. O pulmão, o fígado e outros órgãos, eles ficam, né, mais acinzentados nessa escala aqui, mais acinzentados. E gordura fica escuro e a parte, né, do osso, sulfato de bário e chumbo ficam mais brilhosos. Aqui a gente tem essa escala. Pessoal, a radiologia, né, no caso do raio-x, ele surgiu em 1895 com o alemão físico Wilhelm, onde ele descobriu que os raios-x e o uso deles para registrar imagens internas do corpo humano. E logo depois ele compartilhou sua observação por meio de um artigo, e o nome desse artigo é Sobre uma nova espécie de raios, em que vocês podem pesquisar e baixar esse artigo. Ele é antigo,
mas ele vale muito a pena, que fala sobre toda a descoberta, sobre toda a pesquisa de William sobre o raio-x. Onde a primeira radiografia ela foi em 22 de dezembro desse mesmo ano, onde, no caso, esse físico, ele posicionou a mão da sua esposa, Ana Berta, e no chassi com o qual vinha realizando experimentos. E esse procedimento durou cerca de 15 minutos. Então, foi a partir daí em que veio a descoberta, né, da radiografia, do raio-x. Dos equipamentos de raio-x, a gente tem onde os aparelhos de radiografias, eles sofreram, né, claro, uma evolução considerável, desde a descoberta de William até hoje, né? E essa questão toda é relacionada com a tecnologia, onde a gente tem o equipamento convencional, né? O analógico. E, além disso, a gente tem ainda o aparelho digital, móvel e as que são utilizadas com fluoroscopia. Do equipamento convencional, o aparelho ele fica fixo em uma sala, onde as radiografias, né, são feitas. Ele é composto por uma mesa que se movimenta em toda a direção para focar a parte do corpo que será examinada. Na área superior fica a ampola de raios, que tem como componente responsável pela produção da radiação uma abertura por onde sai o feixe de raio-x e os colimadores. Aqui eu tenho a imagem para vocês. Aqui é o aparelho convencional analógico. Já o digital, ele capta os dados por meio de uma placa sensível à radiação e em seguida as imagens elas são formadas em pixels direto no computador. Ela é forma que nem uma foto mesmo, ela é formada em pixels. Onde a tecnologia digital possibilita a obtenção das imagens claras com tempo reduzido de exposição ao paciente do raio-x. Aqui eu tenho para vocês verem, né, a evolução do equipamento. Aqui já é um equipamento digital, onde tem a mesa do computador, paciente e o técnico realizando o procedimento. Já o equipamento móvel, ele é usado para examinar pacientes acamados com dificuldade para se mover, onde o raio-x móvel tem como maior vantagem justamente essa possibilidade de deslocamento, né? Pacientes que estão acamados, eles não conseguem, né, se deslocar para a sala do raio-x, e além disso, né, é preciso que o paciente ele fique ali imóvel, e a maioria desses pacientes não consegue. Aí ou eles têm que estar sedados realmente para estar realizando esse exame. Aí, como eu falei para vocês, esse móvel ele pode ser tanto analógico quanto digital. Aí aqui tá, vocês podem ver, né? Ele já tem a parte das rodinhas e essa parte móvel, né, dele, que aqui ele se desloca para onde o paciente se encontra. Já o equipamento com fluoroscópio, ele traz a tecnologia digital analógica também. E esses aparelhos, ele utiliza fluoroscopia. E esse exame, ele permite que a gente visualize o movimento interno da parte de um corpo em tempo real. A gente consegue ver, né, até o fluxo sanguíneo do paciente com a fluoroscopia. Também é reconhecido como radioscopia, né, ajuda na colocação de catéter, de marca-passo e implantes ortopédicos. Aqui eu tenho para vocês. No caso aqui a gente consegue, né, emitir o fluoroscópio, o paciente fica aqui deitado na mesa e com essa fluoroscopia a gente consegue acompanhar todo o fluxo no corpo do paciente. Já o equipamento com arco C, ele também utiliza a fluoroscopia, porém ele costuma ser utilizado em situações mais delicadas, como cirurgias e intervenções mais invasivas. Aí a gente utiliza o equipamento com arco C. Devido ao formato do arco, ele amplia a visualização das estruturas anatômicas, permitindo deslocamentos verticais, horizontais, transversais e em blocos, além da rotação. Aqui tá. Aí o paciente fica aqui na mesa e esse arco C, né, que tem forma realmente de C, ele se movimenta. Aí aqui a gente consegue fazer a visualização. E ele é utilizado, como eu falei para vocês, em processos, né, mais invasivos, em cirurgias. Aqui eu vou falar para vocês sobre alguns cuidados que são necessários durante a realização desses exames, onde ele é contraindicado que o exame seja feito em gestantes, como eu falei para vocês, a questão da radiação X, no caso em bebês, né, em fetos que estejam no primeiro trimestre, ou seja, nos primeiros 3 meses, a radiação ela pode ocasionar malformações ou até aborto espontâneo, então é contraindicado. Caso seja necessária a utilização do contraste, o paciente deve estar em jejum, a fim de evitar efeitos colaterais.
além de utilizar a vestimenta à base de chumbo, que é o que faz a proteção da radiação. E essa ala tem que ser protegida por chumbo. Durante a realização do exame, a preparação do paciente é importante porque deve remover peças da roupa de acordo com a necessidade e vestir o avental de chumbo para a proteção da radiação. Após posicionar corretamente o paciente, seja em frente ao mural ou deitado na mesa, é preciso colocar o filme radiológico no equipamento e conferir se a grade está na posição. Aqui o técnico ele define os parâmetros específicos que vai ser utilizado. Além disso, tanto a radiação quanto o tempo de exposição devem ser calculados e não deve ter nenhum interferente durante a realização do exame. Se houver excesso, as radiografias ficarão opacas e, por outro lado, se a intensidade for menor, que o ideal, as radiografias sairão muito brancas. Como aqui tem, por exemplo, tá vendo essas estruturas? A gente não consegue visualizar, porque elas estão muito brancas, tá com brilho a mais. Já quando o aparelho é ligado, ele gera o raio-x, que produz um feixe de radiação. Essas partículas saem pela abertura do equipamento e são radiadas até o corpo e até chegar na placa, no filme radiosensível. Em seguida, a radiação atravessa o corpo e parte dela é absorvida pela estrutura anatômica. Já a outra parte que não é absorvida se choca contra uma chapa feita de material sensível. E é a partir daí que gera a imagem. Aqui a gente tem os componentes, que é o tubo de raio-x, transformador, colimador e a carcaça protetora. O tubo de raio-x ele é formado por filamentos, pelo cátodo, anodo, que é onde o raio-x é produzido. Aqui vocês podem ver, tem o anodo, cátodo, os filamentos, o feixe, e daqui que os raios é produzidos, ele sai por essa abertura. Tem um transformador que permite que a energia elétrica circule no equipamento. Aqui está o transformador de alta tensão, essa partezinha em vermelho. Aí a gente tem o colimador, que é capaz de limitar o campo de incidência da radiação, suavizando os feixes. Esse colimador, pessoal, ele serve para que os feixes de raio-x eles não se espalhem, eles fiquem delimitados no local em que vai ser operado o exame. Aqui a gente tem o colimador, o feixe de raio-x, ele vai no local que tem que ser radiografado, e ele não se espalha e pega outras partes que não interessam. E a carcaça, que a carcaça é todo o restante do equipamento, onde ela protege contra danos, e além disso ela também tem um processo de resfriamento, já que a produção de raio-x gera bastante calor, então a carcaça ela tem essa parte de resfriar o equipamento. E aqui está a carcaça, que é todo o restante do equipamento. Aqui tem a questão das atividades avaliativas, que eu falei para vocês, terão 3 estudos dirigidos, cada um valendo 2 pontos, e a avaliação com 4, que totaliza 10. E a média para aprovação é 8. E aqui estão as nossas referências.